Bom dia a todos, bem-vindo a mais uma aula da Escola da Manhã. Faz um tempinho que eu dei aula para vocês, né? Então estou muito feliz que hoje eu posso dar esta aula para vocês. Para começar, nós vamos ler no livro de Atos, no Novo Testamento. Se você quiser pegar sua Bíblia, começa a procurar no Novo Testamento, logo depois do Evangelho de João. Vocês se lembram dos livros da Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, tá bom? Capítulo 10. Nós vamos ler versículo 1 a versículo 6. Todos acharam? Vamos ler. Atos capítulo 10, versículo 1 a 6. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, hoje nós vamos ter uma aula sobre mais uma pessoa que buscou ao Senhor, uma pessoa que foi salva. O nome dele era Cornélio. Cornélio, ele era um militar romano. Ele era comandante, na verdade, sobre um grande grupo de soldados do exército romano. Ele era um homem bem importante, bem respeitado. Como todos os centuriões daquela época, ele se vestia com um uniforme bem impressionante, que mostrava quão importante ele era. Realmente ele era um homem para ser obedecido, para ser respeitado. E também ele ganhava um salário muito bom, quer dizer, ele ganhava bem com o seu trabalho no exército. Por isso, ele tinha uma casa muito bonita, muito grande, com salas grandes, com decorações bonitas. Provavelmente ele tinha vários servos também que ajudaram ele na casa, e ele vivia lá uma vida confortável quando ele não estava trabalhando, né? Então ele era um homem bem importante, bem respeitado, bem visto. Mas quando Cornélio foi enviado para Israel, né, da Itália, porque ele era um homem romano, ele foi enviado para Israel, o país onde o Senhor Jesus vivia, né? Cornélio, ele viveu um pouco depois do Senhor Jesus. E ele foi enviado para Israel porque os romanos governavam lá naquela época, né? E lá em Israel, ele ouvia sobre o Deus da Bíblia. E logo ele entendeu que esse Deus da Bíblia era o Deus verdadeiro. Então Cornélio, ele abandonou seus ídolos romanos, todos os deuses falsos que eram adorados no seu país. E ele tinha certeza que Deus da Bíblia era o verdadeiro Deus, o único Deus. E ele desejava agradar a Deus. Ele desejava fazer o que esse Deus queria. Ele temia ao Deus da Bíblia. Ele também
ao perceber que o Deus da Bíblia era o verdadeiro Deus, ele falava com todas as pessoas na sua casa sobre Deus. Os seus familiares, os seus servos, os seus amigos, todas as pessoas que moravam com ele falava sobre Deus. Também ele era uma pessoa bem diligente. Nós lemos na Bíblia, né, que Cornélio, ele era muito diligente em oração. Ele orava muito a Deus. E também, para mostrar que ele queria agradar a Deus, ele gostava de ajudar a outras pessoas. Ele dava esmolas, a Bíblia fala. Ele dava presentes de dinheiro para ajudar outras pessoas em Israel. E ele fazia isso não para ser visto pelas pessoas, como algumas pessoas hoje em dia, por exemplo, fazem. Elas ajudam outras pessoas porque elas querem ser bem vistas. Eles querem que as pessoas gostem deles. Mas não foi assim o caso com Cornélio. Ele ajudava porque ele queria agradar a Deus. Mas ele também, entendia que isso não era suficiente. Ele sabia que ele não podia agradar a Deus somente com essas coisas. Como nós sabemos disso? Bem, nós lemos que ele recebeu um mensageiro bem especial, um anjo do céu. Lembra da nossa leitura agora, né, no início da aula? Ele recebeu um anjo. Ele viu um anjo. Ele ouviu a voz. E o que o anjo falou? O anjo falou que Cornélio deveria enviar servos para uma cidade chamada Jope para buscar o apóstolo Pedro. Lembram de Pedro, né? Ele era um dos discípulos do Senhor Jesus. E Cornélio, ele obedeceu? Sim, ele obedeceu imediatamente. Ele já enviou seus servos para buscar o Pedro. Então ele mostra aqui que ele não se achava importante demais para obedecer a Deus. Ele desejava aprender mais sobre Deus. Ele entendia, ele sabia que ele precisava de entender mais, de aprender mais. Ele entendia a sua necessidade, que ele precisava de Deus, que ele precisava ser ensinado sobre Deus. Então ele obedeceu imediatamente. Ele era uma pessoa humilde também. Talvez você não imagina uma pessoa assim tão importante ser uma pessoa humilde. Ele que comandava, né, o exército, ele que tinha, né, um trabalho tão importante, um papel tão importante, um uniforme impressionante, uma casa enorme. Seria mais natural ele ser uma pessoa muito orgulhosa, né? Dura, fria, mas não, ele era uma pessoa bem humilde, como nós sabemos. Bem, Pedro, ele foi chamado. Pedro, quem era Pedro? Pedro era um pescador, um homem que nunca estudou, um homem simples. Mas quando Pedro chegou na casa de Cornélio, o que o Cornélio fez? A Bíblia fala que Cornélio se prostrou diante de Pedro, no chão, aos pés de Pedro. Pedro disse: não, faça isso não, eu também sou um homem. Mas Cornélio, com este ato, ele mostrou que ele era uma pessoa humilde, que desejava entender e aprender mais sobre Deus. Então logo Pedro foi conduzido para uma sala grande na casa de Cornélio, onde Cornélio já tinha reunido todas as pessoas da sua casa, seus parentes, familiares, filhos talvez, servos, amigos, todo mundo estava lá reunido para ouvir a palavra de Deus. E Cornélio, ele ouviu a mensagem de Pedro. Vocês se lembram, né, do Pedro? Pedro, o discípulo do Senhor Jesus. 3 vezes ele falou que ele não conhecia o Senhor Jesus. Ele negou o Senhor Jesus. Mas logo depois, Pedro
se arrependeu verdadeiramente. Ele ficou muito triste com aquele pecado de ter negado o Senhor Jesus, de dizer que ele não conhecia ele, que ele não pertencia a ele. E ele se arrependeu profundamente. E Deus perdoou a Pedro. Pedro sabia que o Senhor Jesus Cristo naquela cruz morreu para pagar pelos pecados dele. E depois, quando o Senhor Jesus conversou com Pedro, Pedro foi chamado a pregar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. Então, nesta ocasião, na casa de Cornélio, Pedro ficou muito feliz em ver como as pessoas desejavam ouvir a palavra de Deus. E o Cornélio também, ele ouviu a palavra de Deus. A Bíblia nos fala as coisas que Pedro pregou naquela casa. Ele falou sobre o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus foi enviado por Deus para esta terra para ser Salvador. Pedro contou sobre os milagres do Senhor Jesus, sobre todo o seu poder. Pedro relatou como o Senhor Jesus foi crucificado, punido por causa dos nossos pecados, e que ele morreu para salvar todo aquele que crê nele, todo aquele que confia nele, que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Pedro explicou que todos nós somos pecadores, que todos nós temos feito coisas que não agradam ao Senhor. Nós temos entristecido a Deus com os nossos pecados. E Pedro também, com certeza, com grande alegria, ele contou sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que ele está vivo agora. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E Pedro contou que ele próprio, com seus próprios olhos, viu o Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. E no final da sua pregação, Pedro chamou todas as pessoas na casa de Cornélio a se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, a confiarem no Senhor Jesus Cristo por salvação, por perdão, porque ele explicou que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos lavar de todos os nossos pecados. Durante esta pregação, Cornélio, ele ouviu tudo com muita atenção e ele começou a entender de maneira mais profunda do que antes, que o que ele fazia para agradar a Deus, mesmo ele tendo feito isso com toda a sinceridade, não era suficiente para agradar a Deus. Não era suficiente orar a Deus todos os dias. Não era suficiente ajudar outras pessoas. Isso não deixaria ele entrar no céu. Ele entendeu pela pregação de Pedro que ele era um pecador que não agradou a Deus. Ele era um pecador que merecia a punição de Deus por causa dos seus pecados. Ele começou a entender isso de maneira mais profunda. E ele se arrependeu sinceramente diante do Senhor, em oração. Ele confessou todos os seus pecados e ele pediu por perdão. E ele creu que o Senhor Jesus Cristo tinha morrido para pagar o preço do seu pecado. E que somente o Senhor Jesus podia salvar ele do seu pecado. Nada que ele fazia podia salvar ele. E a Bíblia fala que não somente ele, mas todas as pessoas que estavam na sua casa naquele dia se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo e foram salvos naquele dia. Não é maravilhoso? E talvez você é igual o Cornélio. Você já ouviu muitas vezes sobre o Senhor Jesus, né? Você já ouviu muitas vezes que ele teve que morrer para pagar pelos pecados de cada um que crê nele. Talvez você até gosta de ouvir as lições sobre o Senhor Jesus.
né? Talvez você é aquela criança que presta bastante atenção, que gosta de ouvir. Talvez você já ficou triste algumas vezes sobre os seus pecados. Talvez à noite, quando você deita na cama e você tem um tempinho para pensar sozinho. Talvez você já ficou triste que você pecou contra os seus pais, contra Deus. Talvez você ficou triste em não conseguir agradar a Deus, em não conseguir fazer aquilo que Deus requer de nós. Mas você também já entendeu que você não consegue apagar o seu pecado, que você não consegue desfazer aquilo que você já fez de errado, aqueles pensamentos, aquela desobediência, aquele orgulho, egoísmo, que você pensou só em si, aquelas coisas que você já fez, você não pode ir atrás e desfazer. Você já entendeu que somente o Senhor Jesus pode fazer isso? Se sim, se você já entendeu isso, faça igual a Cornélio. Procure um lugar tranquilo onde você pode estar sozinho, para ninguém te atrapalhar, e você ore a Deus. Confesse a Ele todos os seus pecados que você consegue se lembrar. Você fala a Deus tudo que você fez que Ele não gosta, que você não deveria ter feito, ou até algumas coisas que você deveria ter feito que você não fez. Você confesse tudo a Ele. Você fale a Deus que você está triste por causa dos seus pecados e que você entendeu que você não consegue apagar os seus pecados, nem consegue mudar quem você é, como você é, e que você não consegue parar de pecar e que tudo isso te deixa triste. Confesse a Ele que você entendeu que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos salvar dos nossos pecados e pede por perdão, porque o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar cada pessoa que se arrepende. Se você orar assim com toda sinceridade, pedindo por perdão, falando, contando a Deus toda a sua tristeza sobre os seus pecados, e que você não consegue se mudar, e que você fica triste, que você peca cada dia de novo, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, como Ele respondeu a Cornélio. O Cornélio foi humilde o suficiente para confessar a Deus os seus pecados. Ele não era um homem orgulhoso, que achava que ele não precisava de Deus. Não, ele confessou todos os seus pecados a Deus e pediu por perdão. Ele creu no Senhor Jesus Cristo, sabendo que somente Ele pode fazer dele uma nova pessoa. E isso o Senhor Jesus também pode fazer para você. Se você confessar a Ele todos os seus pecados e pede a Ele por perdão. O hino que nós vamos cantar agora nos mostra um exemplo de uma oração, de uma pessoa que se arrepende e que crê no Senhor Jesus Cristo. E eu espero que este hino possa te ajudar a saber como nós também podemos orar ao Senhor por perdão dos nossos pecados.